Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Bom, para nossa aula hoje, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 24. Então, na aula passada, nós começamos a falar sobre a indústria do cinema, né? A gente fez ali quase como se fosse uma linha do tempo, né? Desde a invenção ali da câmera, né? Até os filmes mais recentes. Então, na página 24 diz assim: The Movie Industry Representation. Então, a indústria do cinema. Have you ever heard about Hollywood, Nollywood and Bollywood? Quickly research online and find out about them. Então, Hollywood, vocês já estão bem acostumados, né? Já ouviram falar bastante que são os filmes geralmente americanos, né? Onde as estrelas mais conhecidas, né? Os atores mais conhecidos fazem os filmes. Bollywood são os filmes da Índia, né? Então, de Bombay, se eu não me engano, né? Onde é filmado, por isso Bollywood. E existem vários filmes que eles fazem, também é uma indústria bem grande. E nós temos também Nollywood, que são os filmes da Nigéria. Eu, particularmente, ainda não assisti nenhum. Eu tenho mais contato com a literatura nigeriana, lá com a autora Chimamanda, né? Mas filmes eu acho que eu não assisti nenhum de Nollywood. Have you ever watched a Nollywood movie? Take a look at the poster of Lionheart. What do you think it is about? Então, você já alguma vez assistiu algum filme de Nollywood? Dê uma olhada no pôster do filme Lionheart, né, de 2018. O que você acha que é esse filme? The following article excerpt addresses the Nigerian movie industry. After reading it, match the columns to create sentences in accordance with the text. Então, o artigo a seguir, né, o trecho do artigo a seguir, ele fala sobre um filme nigeriano, né, da indústria nigeriana, e depois de lê-lo, vamos fazer atividade ali para ligar as colunas, tá? Nigeria's booming film industry redefines African life. Sitting on a blue plastic stool in the sweating heat, Ujezu, one of Nigeria's top filmmakers, was furiously rewriting his script as the cameras prepared to the role. Cut, he shouted after wrapping up a key scene, a confrontation between the two leading characters. Then, under his breath, he added, "Good as it gets." "In Nollywood, you don't waste time," he said. "It's not a technical depth that has made our film so popular. It's because of the story. We tell African stories. The stories told by Nigeria's booming film industry, known as Nollywood, have emerged as a cultural phenomenon across Africa, the vanguard of the country's growing influence across the continent in music, comedy, fashion, and even religion. Nollywood generates about 2,500 movies a year, making it the second biggest producer after Bollywood in India. The industry employs 1 million people, second only to farming, in Nigeria, pumping 600 million annually into the national economy, according to a 2014 report by the United States International Trade Commission. In 2002, it made 400 movies and $45 million. Nollywood resonates across Africa with its stories of a pre-colonial past and of a present caught between village life and urban modernity. The movies explore the tensions between the individual and extended families, between the draw of urban life and the pull of the village, between Christianity and traditional beliefs.
For countless people in a place long shaped by outsides, Nollywood is redefining the African experience. Então, conhecemos um pouco mais sobre essa indústria, né? Eu particularmente não conhecia. Lionheart is a movie about a businesswoman who fights to save her family's company from a bankruptcy. Então, aqui também falamos que é um filme sobre uma empresária que luta para salvar a família dela da falência, ok? Aqui, então, vamos ligar as palavras aí para formar frases. Então, Nollywood, podem ir fazendo a ligação aí. Nollywood is the second biggest movie producer, né? Então, é a segunda maior, né? A biggest, nós temos aí um superlative, né? A segunda maior produtora aí de filmes. The technical depth is not responsible for the popularity of the movies. In Nigeria, the film industry provides $60 million a year into the national economy. E aqui, né, is the second biggest movie producer and produces about 2,050 movies a year. Então, seriam essas as frases para a gente ligar e fazer a correspondência aí, tá? Continuando aí na página 25, nós temos o exercício número 2. Movies based on true stories have become increasingly popular in the last decades. Many show the cultural, social, and or political aspects of the country where the stories took place. The Indian movie Padman is one of these films. Read the movie review and then decide if the following statements are true or false. Então, os filmes baseados em histórias verdadeiras, né, se tornaram bastante popular nas últimas décadas. Aqui, gente, então, nós temos o filme Padman, né, uma crítica do movie Padman, e vocês vão fazer agora a leitura desse review, dessa crítica, e vão decidir ali se as frases são verdadeiras ou falsas, tá? Façam também o exercício número 3 e número 4 dessa página, e se tiverem dificuldades, usem o tradutor ou podem me chamar que eu ajudo vocês, tá? Bom, gente, agora eu quero que vocês peguem lá o caderno de atividades na página 16. Lá diz assim, countable and uncountable nouns. A noun is a word that names things, people, ideas and places. Então, nome, ou aqui substantivo, né? Então, noun seria nome ou substantivo. Ele nomeia coisas, pessoas, ideias e lugares. Concrete nouns refer to things that exist physically, so you can touch, smell, hear, see, or taste them, such as cat, wall, and a tree. Então, os nomes concretos, os substantivos concretos, eles se referem a coisas que existem fisicamente. Então, você consegue tocar, cheirar, ouvir, ver, ou sentir, né? Como, por exemplo, um gato, uma parede e uma árvore. Proper nouns identify a particular person, place or thing, such as Mary, New York and September. Então, os nomes próprios, eles identificam nomes particulares, né? São nomes particulares de pessoas, lugares ou coisas. Então, por exemplo, Mary, Maria, né? Nova York e September, setembro. Abstract nouns name emotions, ideas or concepts. They are called abstract because they refer to things you cannot touch, hear, smell, or see. Happiness, fear, intelligence, and time
are examples of abstract nouns. Então, esses abstract nouns são os substantivos abstratos que nomeiam emoções, ideias ou conceitos. Eles são chamados abstratos porque eles se referem a coisas que você não consegue tocar, ouvir, cheirar ou ver. Então, por exemplo, felicidade, medo, inteligência e tempo são alguns exemplos de substantivos abstratos, ok? Então, agora que vocês já lembram, já sabem o que são os substantivos ou noun, nouns can be countable or uncountable. Então, os nomes, os substantivos, eles podem ser contáveis ou incontáveis. Countable nouns can be counted one by one. That's why they can be used in a singular and a plural forms. You can also use the determiners a or an with the singular form of countable nouns. Check out the following sentences. Então, os substantivos contáveis, eles podem ser contados um por um. Então, por isso que a gente pode usá-los no singular e no plural. E a gente pode colocar os determinantes a or an, um ou uma, tá? Para a forma singular aí do countable nouns, ok? For example, I don't need a pencil anymore. I bought 5 pencils last week. She has 1 dog, but I have 3 pets, 2 dogs and 1 cat. Vejam que o que está em negrito são substantivos, né, nouns, e nesse caso eles são countable nouns. Então, eu consigo contar a pencil, né, uma caneta. I bought 5 pencils. Eu comprei 5 canetas. Então, consigo determinar, consigo contar esses substantivos. Ó, she has 1 dog. Ela tem um cachorro. But I have 3 pets. Mas eu tenho 3 animais. 2 dogs and 1 cat. Eu tenho 3 animais, 2 cachorros e 1 gato. Então, ó, nós temos as formas no singular e plural. Singular, 1 or a dog, 2 dogs. 1 or a pencil, 5 pencils. 1 an eraser, 10 erasers. 1 an apple, 7 apples. 1 a friend, 3 friends. Então, vejam aqui como o substantivo, existem 2 formas para ele, no singular e no plural. Dog, dogs, pencil, pencils, eraser, erasers, apple, apples, friend, friends. Tá? Então, eu consigo contar e consigo usar, ter uma forma para o singular e outra para o plural. Ok? Uncountable nouns, as the term suggests, cannot be counted one by one. They refer to abstract ideas such as sadness or qualities such as beauty or physical objects that are amorphous or too small to be counted, such as liquid, powders, grain, and gases, among others. Therefore, they cannot be used in the plural form. When an uncountable noun is used, the verb should also be in a singular form. Então, os substantivos contáveis, como o termo sugere, não pode ser contado um por um, né? Eles se referem às ideias abstratas, como, por exemplo, tristeza, ou qualidades, como beleza, ou objetos físicos que são muito pequenos ou amorphos, né? E para ser contados. Então, por exemplo, líquidos, pós, grãos, gases e outras coisas, né? Aqui, né, entretanto, eles não podem ser usados na forma do plural, tá? Só vai ser usado na forma singular. For example, did you buy cheese at the supermarket? Você comprou queijo no supermercado? My mom and I don't like garlic very much, né? Minha mãe e eu não gostamos de alho, não gostamos muito de alho.
Aqui, por exemplo, então, liquids, water, milk and juice. Powders, baking powder, powdered milk, baby powder. Grains, rice, sugar, salt. Gases, oxygen, hydrogen e nitrogen. Então, são exemplos aí de substantivos incontáveis. Então, a gente não consegue usar na forma do plural, só no singular, ok?